Eu estava grávida de 3 meses quando, sabe, descobri que meu marido dormia com a secretária dele. Naquele dia, eu perdi meu bebê. E quase perdi minha vontade de viver. Olá, meus queridos. Meu nome é Letícia Soares, tenho 74 anos e uma história que guardei no fundo do meu coração por décadas. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, por favor. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo, tá bom? Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Eu nasci em 1950, numa cidadezinha do interior de São Paulo, perto de Campinas. Era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Onde a fofoca corria mais rápido que enchente. E onde as mulheres eram criadas para serem esposas e mães. E só. Minha mãe me ensinou desde cedo que uma boa mulher devia saber cozinhar, costurar, cuidar da casa e principalmente obedecer ao marido. Aos 17 anos, eu conheci o Ricardo Almeida, filho do dono do maior empório da cidade. Ele tinha 25 anos. Era formado, tinha carro próprio e todas as moças suspiravam por ele, sabe? Quando ele começou a me cortejar, nossa, achei que tinha tirado a sorte grande. Meus pais ficaram um orgulho só. Imagina, a filha deles casando com um Almeida. Era como se a gente tivesse subido de vida da noite pro dia. A gente se casou em 1967, numa cerimônia que foi o evento do ano na cidade. Meu vestido de noiva tinha 6 metros de cauda. Foi costurado pela melhor costureira da região. Tenho até hoje a foto bem grande na minha sala. Os primeiros meses foram um sonho de verdade. O Ricardo era carinhoso, me dava presentes, me apresentava todo orgulhoso como minha esposa para os amigos dele. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Fomos morar numa casa linda de esquina, com um quintal enorme onde eu plantei minhas primeiras roseiras. Eu lembro que sonhava em encher aquele quintal de crianças. Queria pelo menos umas 4. Comecei a preparar um quartinho de bebê, toda animada. Assim que a gente completou 1 ano de casados, o Ricardo ria do meu entusiasmo. Dizia que a gente tinha tempo, que queria me ter só para ele por mais um tempinho. Logo o Ricardo assumiu a gerência do empório do pai. O sogro já estava cansado, queria se aposentar e confiou o negócio da família para o filho mais velho. Tiago, o filho mais novo, tinha acabado de voltar de São Paulo, onde tinha feito um curso técnico de mecânica. Mas o pai não botava muita fé nele, não. Dizia que o Tiago não tinha tino para negócio como o Ricardo. O Tiago era o oposto do irmão. Mais quieto, mais simples, sempre com as mãos sujas de graxa, porque ele adorava mexer em motor. Nas reuniões de família, enquanto o Ricardo ficava na sala contando vantagem com os tios, o Tiago estava lá fora, ajudando a consertar o carro de alguém ou brincando com as crianças. Ele me tratava com um respeito quase tímido. Me chamava de cunhadinha e sempre trazia uma plantinha para o meu jardim quando visitava. No nosso 3º ano de casamento, comecei a notar umas mudanças no Ricardo. Ele chegava tarde em casa, dizia que era trabalho. Quando eu ligava lá no empório, às vezes me diziam que ele tinha saído. Começou a ficar mais frio, mais distante. Quando eu finalmente engravidei, em vez de ficar feliz, ele pareceu preocupado. Disse que não era um bom momento, que os negócios não iam bem. Mas eu estava radiante. Finalmente ia ser mãe. Fui escondendo os enjoos, fazendo meu enxovalzinho em segredo, esperando que com o tempo ele aceitasse melhor a ideia. Aos 3 meses, decidi fazer uma surpresa. Era nosso aniversário de casamento. Preparei uma marmita especial e fui levar para ele no empório, pensando em contar que já tinha sentido o bebê mexer pela primeira vez. Era uma quarta-feira, um calorão. Lembro que eu estava usando um vestido amarelo, o favorito dele. Entrei pelos fundos do empório, como eu sempre fazia, para não atrapalhar o movimento da loja. O escritório ficava lá nos fundos e a porta estava entreaberta. Foi quando eu ouvi. Primeiro, achei que era alguém chorando. Depois, entendi que eram outros sons. Sons que uma esposa reconhece. Empurrei a porta devagarinho, sem fazer barulho. E lá estava meu marido, com a Viviane, a secretária que ele tinha contratado há 6 meses. Os dois em cima da mesa do escritório, tão entretidos que nem notaram minha presença. A marmita caiu da minha mão. O barulho fez os dois olharem, assustados. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Não era culpa. Era raiva. Raiva por ter sido pego? A Viviane começou a se vestir apressada, sem nem me olhar no olho. O Ricardo veio na minha direção, tentando se explicar. Não é o que você está pensando, Letícia. Foi só uma vez.
Ela que me seduziu. Saí correndo. No caminho para casa, senti uma dor aguda, como uma facada na barriga. Comecei a sangrar ali mesmo, na rua. Uma vizinha me viu cambaleando e me socorreu. Quando cheguei no hospital, eu já tinha perdido meu bebê. Passei 3 dias internada. O Ricardo apareceu no hospital. Trouxe flores, pediu perdão, disse que tinha sido uma fraqueza, que nunca mais ia acontecer. Os médicos falaram que o estresse emocional intenso tinha contribuído para o aborto espontâneo. Meu mundo tinha acabado ali. Voltei para casa como um fantasma. Não conseguia comer, mal dormia. O Ricardo voltou para a rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, chegava em casa cheirando ao perfume dela, e eu fingia que não notava. O que mais eu podia fazer? Era 1970, gente. Uma mulher separada era vista como uma fracassada. Meus próprios pais me disseram para superar e ser uma boa esposa, como se a culpa fosse minha. Caí numa depressão profunda. Perdi peso, perdi o interesse nas minhas plantas, perdi a vontade de viver. Ninguém parecia entender a minha dor. Logo você engravida de novo, eles diziam, como se um filho substituísse o outro. Mas como engravidar de um homem em quem eu não confiava mais? De um homem que agora mal me tocava? Foi quando o Tiago começou a aparecer mais em casa. Ele tinha ouvido sobre o bebê. Veio me trazer um vasinho de violetas. Essas aqui são difíceis de morrer, ele disse. Teimosas, como você deveria ser. Foi a primeira vez em semanas que eu senti vontade de sorrir. O Tiago começou a visitar com mais frequência. Trazia fruta da feira, sementes para o meu jardim abandonado. Me convenceu a sair da cama, a cuidar das minhas plantinhas. Quando o Ricardo não estava em casa, o que era cada vez mais comum, o Tiago jantava comigo. A gente conversava sobre coisas simples, o cinema novo que abriu na cidade, a reforma da praça, os livros que ele lia. Ele me tratava como gente, sabe? Não como uma propriedade danificada. Numa dessas noites, eu contei tudo para ele. Sobre o flagra, sobre como o Ricardo continuava vendo a secretária, sobre como eu me sentia morta por dentro. Eu esperava julgamento, mas encontrei compreensão. O Tiago me contou que já suspeitava há tempos. Tinha visto o irmão com a Viviane fora do horário de trabalho várias vezes, mas não teve coragem de me contar. Você merece ser amada de verdade, Lê. Ele me disse naquela noite. Merece alguém que veja o quanto você é especial. Eu não percebi na hora, mas aquela conversa foi o começo da minha ressurreição. Foi quando a minha ficha caiu. Que eu não era o problema. Que eu merecia mais do que migalhas de atenção. Que eu tinha valor. Nas semanas seguintes, alguma coisa mudou entre o Tiago e eu. Nossos olhares começaram a demorar mais tempo. Nossas mãos se tocavam, tipo, por acidente, quando a gente passava os pratos no jantar. Comecei a me arrumar de novo quando sabia que ele vinha. Voltei a usar perfume, a me importar com a minha aparência. Eu lutei contra aquele sentimento com todas as minhas forças. Era errado, era pecado, era tudo o que me ensinaram a não fazer. Mas como algo que me fazia sentir viva de novo podia ser errado? Como aquele calorzinho no peito quando o Tiago sorria para mim podia ser pecado? A primeira vez que ele segurou minha mão para valer, a gente estava lá no quintal. Ele tinha me ajudado a replantar as roseiras. Nossas mãos estavam sujas de terra. Ele segurou meus dedos e disse: "Você está voltando a florescer, igual às suas rosas." A gente não se beijou naquele dia, mas algo muito mais profundo aconteceu. A gente tinha reconhecido o que sentia. 2 semanas depois, o Ricardo encontrou um bilhete do Tiago na minha cômoda. Era um bilhetinho inocente só agradecendo pelo almoço do dia anterior. Mas o Ricardo, ele explodiu de ciúmes. A ironia, né? Um homem que me traía abertamente sentir ciúmes. Ele me acusou de ser igual a todas. Disse que eu estava desrespeitando a casa dele. Bebeu até cair. E pela primeira vez, levantou a mão para mim. Naquela noite, enquanto ele roncava, bêbado na sala, eu tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Arrumei uma malinha, peguei o pouco dinheiro que eu tinha guardado e saí de casa antes do amanhecer. Deixei uma carta dizendo só: "Você matou o nosso amor muito antes de eu ir embora." O Tiago me esperava na rodoviária. A gente não tinha combinado nada, mas, de alguma forma, ele sabia que eu ia. Talvez ele tenha visto nos meus olhos no dia anterior. Ele tinha 2 passagens para São Paulo e um plano simples: recomeçar uma vida nova, longe dos julgamentos, longe das mentiras. No ônibus, enquanto a cidade que eu conhecia a vida toda ficava para trás, eu chorei de medo e de alívio. O Tiago segurou minha mão o tempo todo, sem dizer nada. Só, sendo meu porto seguro. Foi naquele momento
entre o passado que eu abandonei e o futuro incerto, que eu entendi o que era amor de verdade. Chegamos em Sampa numa manhã chuvosa de abril de 1970. A rodoviária estava lotada, barulhenta. Nada a ver com a calmaria da nossa cidadezinha. Eu nunca tinha visto tanta gente diferente, tanto carro, tanto prédio alto. Segurei firme na mão do Tiago enquanto a gente atravessava aquele mundo novo e assustador. O Tiago tinha um amigo do curso técnico, o Fábio, que morava na Zona Leste, na Penha. Ele nos ofereceu um quartinho nos fundos da casa dele até a gente conseguir se ajeitar. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um fogãozinho de 2 bocas e um banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas era nosso. Nosso cantinho de liberdade. Os primeiros meses foram duríssimos. O Tiago conseguiu emprego numa oficina mecânica ali perto. Ganhava pouco, mas pelo menos podia fazer o que amava. Eu, que nunca tinha trabalhado fora, precisei me reinventar. Comecei costurando para as vizinhas. Bainhas, ajustes, conserto simples. Logo a notícia se espalhou que tinha uma moça do interior que costurava bem e cobrava barato. À noite, quando a gente finalmente estava junto no nosso quartinho apertado, a gente fazia planos. Sonhávamos com a nossa própria casa, com um jardim para eu cultivar minhas plantas, com uma oficina para o Tiago. Às vezes, deitados naquela cama estreita, a gente ria de como era difícil não cair no chão. Um dia a gente vai ter uma cama tão grande que vamos precisar de um mapa para se encontrar. O Tiago brincava. O amor florescia entre a gente, mas a culpa também me assombrava. Eu fui criada na igreja, sabe? Acreditava em casamento eterno, em fidelidade. Tecnicamente eu ainda era casada com o Ricardo. A gente não tinha dinheiro para advogado e naquela época o divórcio nem era legalizado no Brasil. Vivi anos nesse limbo, amando um homem enquanto, no papel, eu pertencia a outro. 3 meses depois da nossa fuga, recebemos a primeira carta da família. Era da mãe do Tiago, a dona Cida. As palavras ainda tão gravadas na minha memória. Vocês envergonharam nossa família, destruíram o casamento da Letícia e do Ricardo. Tiago, você traiu seu próprio sangue. Não são mais bem-vindos nesta casa até que se arrependam desse pecado. O Tiago chorou igual criança lendo aquela carta. Ele amava a mãe, sempre falava dela com tanto carinho. Vê, no sofrer daquele jeito partiu meu coração. Será que a gente tinha cometido um erro? Será que o nosso amor valia toda essa dor? Naquela noite, deitados no escuro, eu prometi para ele. Um dia eles vão entender. Um dia a gente vai provar que fez a escolha certa. Uma semana depois, chegou uma carta dos meus pais, mais curta, mais fria. Letícia, você não é mais nossa filha. Uma mulher que abandona o marido e foge com o cunhado não merece nosso nome. Não tente nos contatar. A assinatura era do meu pai, mas eu reconheci a letra da minha mãe. Foi como levar um tiro no peito. Chorei por dias. Logo a gente ficou sabendo por conhecidos que o Ricardo estava espalhando mentiras na cidade. Dizia que eu o tinha traído durante todo o casamento. Que o bebê que eu perdi provavelmente nem era dele. Que o Tiago e eu planejamos fugir com o dinheiro do empório. Nada disso era verdade, mas quem ia acreditar na gente? Os fugitivos contra a palavra do respeitado Ricardo Almeida. O Natal de 1970 foi o mais triste e o mais bonito da minha vida. Triste porque foi a primeira vez que passei longe da família. Bonito porque, mesmo sem dinheiro, a gente fez nossa pequena celebração. O Tiago conseguiu um pinheirinho de plástico bem pequeno. Decoramos com bolinhas que eu mesma fiz de retalhos coloridos. Nossa ceia foi simples. Um frango assado, arroz e uma rabanada que fiz com a receita da minha avó. À meia-noite, brindamos com refrigerante em copos de plástico. Ao nosso primeiro Natal juntos, disse o Tiago, e a todos os outros que virão. Em fevereiro de 1971, finalmente juntamos dinheiro suficiente para alugar nosso próprio lugar. Era uma casinha simples na periferia, mas tinha um quintalzinho onde logo plantei minhas primeiras mudas. O Tiago pendurou uma rede na varanda. Aos domingos, a gente tomava nosso cafezinho ali, ouvindo rádio, lendo o jornal que a gente comprava para dividir. Éramos felizes na nossa simplicidade. Naquele mesmo ano, eu recebi uma encomenda grande de vestidos para uma loja do centro. A dona tinha visto uma roupa que eu fiz para a esposa do Fábio e gostou do meu trabalho. Foi a minha grande chance. Passei noites em claro costurando, mas entreguei tudo no prazo. A loja gostou tanto que me ofereceu um trabalho fixo. Eu nem podia acreditar. De repente, eu tinha minha própria renda, minha independência. O Tiago também progredia.
O dono da oficina, seu Joaquim, um português linha dura, mas que reconhecia talento, começou a deixar o Tiago atender os clientes mais exigentes. O rapaz tem mão boa, ele dizia. Em 6 meses, o Tiago recebeu um aumento e o cargo de chefe dos mecânicos. Começamos a juntar dinheiro, centavo por centavo. Sonhávamos em ter nosso próprio negócio algum dia. O Tiago queria abrir sua oficina. Eu pensava em ter um pequeno ateliê. A gente ainda era jovem. Tinha tempo e disposição para trabalhar duro. A saudade da família doía. Constantemente. Em dias especiais, como aniversários e feriados, a dor era mais aguda. A gente mandava cartões de Natal todo ano, mesmo sabendo que provavelmente eram jogados fora sem nem serem lidos. Eu guardava fotos nossas, esperando o dia em que poderia mostrá-las para os meus pais, para que vissem como estávamos bem. Em 1973, recebi uma carta que mudou tudo. Era da Viviane, a ex-secretária do Ricardo, aquela mesma com quem eu o peguei. Fiquei em choque ao ver o envelope, quase não abri. Por que ela estaria me escrevendo? A carta dizia que ela e o Ricardo tinham se casado no ano anterior, que ela descobriu que ele continuava traindo, agora com outras mulheres, que ele bebia cada vez mais e tinha se tornado violento. Ela pedia perdão pelo que me fez e dizia que agora entendia a minha dor. Mostrei a carta para o Tiago. Não senti alegria com o sofrimento deles, só uma estranha sensação de justiça. A gente colhe o que planta, né? Mas também senti pena da Viviane. Ela era jovem, tinha sido seduzida pelo Ricardo, assim como eu fui um dia. Respondi a carta dela brevemente, dizendo que a perdoava e desejando que ela encontrasse paz. Em setembro daquele ano, tivemos nossa primeira grande conquista. Conseguimos comprar um terreno pequeno num bairro em desenvolvimento. Não era nada luxuoso, mas era nosso. Construiríamos nossa casa aos poucos, do nosso jeitinho. No dia em que assinamos os papéis, o Tiago me pegou no colo e girou na frente do terreno vazio. Rimos como crianças, sonhando com cada detalhe da casa que a gente ia erguer. A construção levou quase 2 anos. A gente ia lá todo fim de semana acompanhar o progresso, levar um cafezinho para os pedreiros, imaginar como seria nossa vida ali. Economizamos cada centavo, abríamos mão de cinema, de restaurantes, de roupas novas, tudo para realizar nosso sonho. Em 1975, finalmente nos mudamos para nossa casa. Era simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal generoso. O Tiago plantou uma mangueira no centro do jardim. Quando ela estiver dando frutos, a gente vai estar velhinho, sentado debaixo dela, ele disse. A gente já planejava passar a vida toda juntos. Naquele mesmo ano, aconteceu algo que eu desejava há muito tempo. Eu engravidei. Depois da perda do meu primeiro bebê, eu tinha dúvidas se conseguiria ser mãe. Os médicos diziam que não havia impedimento físico, mas o trauma emocional talvez explicasse a demora. Quando vi o teste positivo, chorei de felicidade. O Tiago também. Ele beijava minha barriga ainda lisa, conversava com o bebê, que era só um pontinho, mas a alegria durou pouco. No 3º mês, comecei a sentir as mesmas dores agudas. O mesmo sangramento, o mesmo hospital, o mesmo diagnóstico devastador, perda gestacional. O médico falou sobre incompetência istmo-cervical, uns termos técnicos que não diminuíam a dor de perder outro filho. Caí em depressão novamente. Questionei se era um castigo divino pelo que tínhamos feito. O Tiago sofria em silêncio, tentando ser forte por nós dois. Ele me convenceu a procurar um especialista que confirmou que eu teria dificuldades para manter uma gravidez. A notícia foi dura, mas pelo menos tínhamos uma explicação. Foi o Tiago quem primeiro falou em adoção. Tem tantas crianças precisando de amor, Lê. E a gente tem tanto amor para dar. No início, eu relutei. Eu tinha o sonho de gerar um filho, de sentir a vida crescendo dentro de mim. Mas aos poucos, a ideia foi ganhando forma no meu coração. Começamos o processo de cadastro para a adoção em 1976. Era burocrático, demorado. Os assistentes sociais nos visitaram várias vezes, fazendo perguntas sobre nossa situação financeira, nossa estabilidade emocional, até sobre o nosso passado. Tivemos que explicar nossa história, porque não éramos oficialmente casados, porque tínhamos fugido. Foi humilhante expor nossa vida assim, mas estávamos dispostos a tudo para ter nosso filho. Enquanto a gente esperava na fila da adoção, focamos em melhorar de vida. O Tiago tinha um sonho, abrir sua própria oficina. Juntamos cada centavo que podíamos. Eu aumentei minha produção de costura, aceitando encomendas maiores, dormindo menos. O Tiago fazia bicos nos fins de semana, consertando carros de vizinhos e amigos. Em 1977, uma notícia mudou o rumo de tudo.
A lei do divórcio foi aprovada no Brasil. De repente, havia uma possibilidade real de me separar legalmente do Ricardo, de oficializar minha união com o Tiago. Contratamos um advogado, juntando nossas economias. Foi um processo desgastante. O Ricardo contestou. Tentou me acusar de abandono de lar, quis exigir a casa que eu deixei para trás. Mas no fim, a gente conseguiu. Em janeiro de 1978, eu assinei meu divórcio. 3 meses depois, o Tiago e eu nos casamos oficialmente. Foi uma cerimônia simples no cartório, só nós dois e alguns amigos próximos que fizemos em São Paulo. Não tive vestido de noiva, nem festa, nem família presente. Mas eu tinha algo muito mais valioso, um amor verdadeiro, construído sobre alicerces sólidos de respeito e companheirismo. Naquele mesmo ano, conseguimos realizar outro sonho. O Tiago abriu sua própria oficina mecânica. Era pequena, só ele e um ajudante, num galpão alugado perto de casa. Mas era o início da nossa independência financeira. Eu continuava costurando, agora num pequeno ateliê que montamos no quarto extra da nossa casa. A vida finalmente parecia entrar nos eixos. Tínhamos nossa casa, nossos negócios, nosso amor. Só faltava um filho para completar nossa felicidade. A fila da adoção andava devagar. Já tínhamos passado por 2 entrevistas, mas nada de sermos chamados. Foi em agosto de 1979 que recebemos a notícia que mudaria tudo. O pai do Tiago, seu Osvaldo, estava gravemente doente. Um infarto fulminante o deixou entre a vida e a morte. A notícia chegou através de um primo que mantinha contato de vez em quando. Era a primeira vez em quase uma década que tínhamos notícias diretas da família. O Tiago ficou arrasado. Apesar do afastamento forçado, ele amava o pai. Chorou como criança ao saber da notícia. Sem hesitar, ele decidiu que precisávamos voltar, mesmo que brevemente. Mesmo correndo o risco de sermos rejeitados de novo. Se for a última chance de me despedir do meu pai, eu preciso tentar, ele disse. E assim, 9 anos depois da nossa fuga, voltamos para a cidade que nos viu nascer e que nos expulsou. Voltamos para enfrentar o passado, sem imaginar que o destino nos reservava uma reviravolta que ninguém poderia prever. Agosto de 1979 foi um mês que ficou marcado na minha alma como fogo. Partimos para nossa cidade natal com o coração apertado, sem saber o que nos esperava. Vendemos algumas coisas para pagar a viagem e deixamos a oficina do Tiago aos cuidados do jovem aprendiz dele, o Léo. Durante toda a viagem de ônibus, segurei firme na mão do Tiago. Anos tinham se passado desde que fugimos como criminosos. Anos construindo uma vida nova, longe dos olhares acusadores, dos cochichos maldosos. E agora? A gente estava voltando para o olho do furacão. A cidade estava diferente, mas ainda assim familiar. Tinham asfaltado mais ruas, construído um novo mercado municipal. A Praça da Matriz tinha ganhado um coreto novo, mas o peso das memórias estava em cada esquina. Ali, na sorveteria onde o Ricardo me pediu em namoro, acolá, a igreja onde nos casamos. Mais adiante, a casa onde vivi os piores anos da minha vida. Ficamos hospedados num hotelzinho na entrada da cidade. Não tivemos coragem de aparecer de surpresa na casa da família. O Tiago ligou do hotel mesmo para a casa dos pais. Foi a dona Cida quem atendeu. Quando ela ouviu a voz do filho depois de tantos anos, houve um silêncio longo. Então, para nossa surpresa, ela começou a chorar. Venham. Foi tudo o que ela disse. Seu pai está esperando por você. Descobrimos que seu Osvaldo estava em casa, não no hospital como imaginávamos. Tinha recusado internação, preferindo passar seus últimos dias no conforto do lar. Os médicos tinham dado a ele poucos meses de vida. Um câncer de pulmão em estágio avançado, resultado de décadas fumando cachimbo. Eu hesitei em acompanhar o Tiago. Talvez seja melhor você ir sozinho, sugeri. Não quero causar mais sofrimento. Mas ele foi firme. Nós somos uma família agora. Onde eu vou, você vai. Se não te aceitarem, não me aceitam também. Chegamos à casa dos Almeida no final da tarde. Era uma construção grande, a mais imponente da rua, com um jardim bem cuidado na frente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Quando Dona Cida abriu a porta, seu olhar primeiro se encheu de alegria ao ver o filho. Depois endureceu ao me ver. Mas ela não disse nada. Apenas abriu a porta mais largamente para que entrássemos. Seu Osvaldo estava na sala, numa poltrona grande, coberto por uma manta mesmo no calor. Estava tão magro, tão abatido. Eu quase não reconheci aquele homem que um dia foi tão imponente. Quando viu o Tiago, seus olhos se iluminaram.
Ele estendeu os braços trêmulos e o Tiago correu para abraçá-lo. Foi uma cena que partiu meu coração. Pai e filho, reunidos depois de tanto tempo, com a morte espreitando ao redor. Você veio? Sussurrou seu Osvaldo. Eu sabia que você viria. Eu fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Então, para minha surpresa, seu Osvaldo olhou para mim e disse: Venha cá, menina. Quero ver você também. Aproximei-me tremendo. Ele pegou minha mão entre as suas, tão frias, tão frágeis. Você cuidou bem do meu filho? Ele disse. Não era uma pergunta. Obrigado. Naquela noite, fiquei sabendo que seu Osvaldo tinha tentado nos encontrar há alguns anos. Tinha contratado até um detetive. Mas como a gente usava só o nome do Tiago e eu tinha deixado de usar o sobrenome Almeida, foi difícil nos achar em São Paulo. Ele queria fazer as pazes, principalmente depois que começou a desconfiar de certas irregularidades nos negócios que o Ricardo administrava. Ficamos hospedados na casa dos Almeida, para a surpresa de todos. Dona Cida preparou o antigo quarto do Tiago para nós. Ela ainda era reservada comigo, mas educada. Senti que, por amor ao marido doente e ao filho recém-retornado, ela estava fazendo um esforço. Na manhã seguinte, descobrimos que o Ricardo e a Viviane também moravam na cidade. Eles tinham se mudado para a capital por um tempo, mas voltaram quando seu Osvaldo ficou doente. Ricardo administrava o empório da família, que agora tinha crescido e virado uma pequena rede de mercados. Eles tinham uma filha de 5 anos, a Júlia. A notícia do nosso retorno se espalhou que nem fogo em palha seca. Logo, as mesmas pessoas que nos condenaram anos atrás agora passavam em frente à casa dos Almeida para tentar nos ver. A curiosidade humana é uma coisa incrível. Éramos como animais exóticos no zoológico. O Ricardo apareceu na casa 2 dias depois. Estava mais gordo, com umas entradas no cabelo, mas ainda mantinha aquele ar arrogante que eu conhecia tão bem. Quando me viu, seus olhos se estreitaram de ódio. Ele cumprimentou o pai e a mãe, ignorou o Tiago completamente e se dirigiu a mim. O que você está fazendo aqui? Veio se exibir? Mostrar como destruiu minha família? Antes que eu pudesse responder, para minha surpresa, foi seu Osvaldo quem falou. Respeite esta casa, Ricardo. A Letícia e o Tiago são meus convidados. Se não pode ser civilizado, é melhor se retirar. A expressão de choque no rosto do Ricardo valeu por 1000 vinganças. Ele não esperava que o pai o confrontasse, muito menos em nossa defesa. Saiu batendo a porta, prometendo voltar quando esses dois não estivessem aqui. Nas semanas seguintes, passei muito tempo com seu Osvaldo. Ele gostava de ouvir histórias sobre nossa vida em São Paulo, sobre a oficina do Tiago, sobre meu trabalho de costura. Um dia, quando estávamos sozinhos, ele segurou minha mão e disse: Eu sei o que o Ricardo fez com você, eu sei por que você fugiu, eu demorei para enxergar o homem que meu filho realmente é, e me arrependo disso todos os dias. A saúde de seu Osvaldo piorava a cada dia. Os médicos aumentaram a dose de morfina para controlar a dor. Mesmo assim, ele fazia questão de passar um tempo na varanda todas as tardes, olhando o jardim, conversando com a gente. Foi numa dessas tardes que ele mencionou o testamento. Chamei o advogado semana passada, disse ele. Fiz algumas mudanças. Tem coisas que precisam ser acertadas. Não demos muita importância naquele momento. Nossa preocupação era o conforto dele, não seus bens. O Tiago e eu tínhamos nossa vida em São Paulo, não pretendíamos reivindicar nada da herança. Seu Osvaldo faleceu numa madrugada de setembro, serenamente durante o sono. Nós estávamos lá, ao lado dele. Suas últimas palavras para o Tiago foram: Você escolheu bem, filho. Cuide dela para mim. Ele apenas sorriu para mim e apertou minha mão. O funeral foi um evento na cidade. Seu Osvaldo era respeitado. Tinha sido um dos fundadores da associação comercial local. Vi muitos rostos conhecidos, incluindo antigos amigos que agora desviavam o olhar ao me ver. Meus pais não apareceram, embora morassem a poucas quadras dali. Essa ausência doeu mais do que qualquer outra coisa. O Ricardo manteve distância durante a cerimônia. Ficou do lado oposto do caixão, segurando a mão da filha pequena. A Viviane estava ao lado dele, mais magra do que eu lembrava, com olheiras profundas. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e eu notei algo estranho nela. Uma mistura de raiva e inveja. 2 dias depois do funeral, o Dr. Barros, advogado da família há décadas, convocou todos para a leitura do testamento. A reunião seria em seu escritório, um sobrado antigo, na Praça Central. O Tiago e eu pensamos em não ir, já que planejávamos voltar para São Paulo logo. Mas a dona Cida insistiu. Meu marido queria vocês lá, disse ela. Respeitem o último desejo dele.
O escritório do Dr. Barros era todo em madeira escura, com estantes de livros do chão ao teto. Uma grande mesa de reuniões dominava a sala. Quando chegamos, já estavam lá Dona Cida, Ricardo, Viviane e alguns primos e tios da família. Também estava presente o seu Martins, contador da empresa dos Almeida há mais de 30 anos, um senhor franzino de óculos grossos. Sentamos nos únicos lugares disponíveis, bem no fundo da sala. Ricardo fez questão de comentar alto. Não sei o que estão fazendo aqui. Traidores não merecem nem as migalhas. O Dr. Barros pigarreou, colocou os óculos e começou a ler o documento. As primeiras disposições eram as esperadas. A casa ficaria para Dona Cida, alguns bens pessoais para os sobrinhos, uma doação para a igreja local. Então, chegou a parte que tratava da empresa familiar. Antes de prosseguir com a divisão dos bens empresariais, leu o advogado, devo ler uma carta que Osvaldo Almeida deixou para ser aberta nesta ocasião. O silêncio tomou conta da sala. O Dr. Barros abriu um envelope lacrado e começou. Se esta carta está sendo lida, é porque já parti deste mundo. Deixo-a com a consciência pesada, por ter demorado tanto a enxergar a verdade sobre minha própria família. Nos últimos meses da minha vida, graças à coragem do Sr. Martins, nosso fiel contador, descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava sobre meu filho mais velho. Eu vi o rosto do Ricardo ficar branco à medida que o advogado continuava a leitura. A carta revelava que por mais de uma década o Ricardo vinha sistematicamente desviando dinheiro da empresa da família. Falsificação de contratos, vendas não registradas, clientes fantasmas. A lista era extensa e detalhada. O seu Martins se levantou então, tremendo um pouco, mas com determinação no olhar. Abriu uma pasta grossa e começou a mostrar as provas. Cópias de documentos adulterados, registros paralelos que ele mantinha em segredo, comprovantes bancários de depósitos suspeitos em contas pessoais do Ricardo. Por que só falou agora? Perguntou um dos tios, visivelmente chocado. Tive medo, respondeu o contador, olhando para baixo. O Ricardo me ameaçou quando percebeu que eu sabia. Disse que ninguém acreditaria em mim contra ele, que eu perderia meu emprego, minha aposentadoria. Só criei coragem quando vi seu Osvaldo adoecendo, sabendo que ele merecia conhecer a verdade antes de partir. A sala explodiu em vozes alteradas. Ricardo se levantou, vermelho de raiva. Isso é uma farsa? Uma conspiração? Aposto que foram eles, apontou para nós, que plantaram isso tudo. O Tiago sempre teve inveja de mim. Sempre quis me derrubar. O contador estendeu mais um documento. Este é um cheque depositado na sua conta pessoal, com a sua assinatura, referente a uma venda que nunca apareceu nos registros oficiais. O banco forneceu isso depois que seu Osvaldo solicitou uma investigação. Ricardo tentou agarrar o papel, mas o advogado foi mais rápido. E tem mais, continuou seu Martins. Seu Osvaldo contratou um investigador particular nos seus últimos meses. Temos fotos de você entregando dinheiro em espécie para pessoas que nunca prestaram serviço algum à empresa. Foi como assistir a um castelo de cartas desmoronando. O homem que durante anos foi respeitado na cidade, que espalhou mentiras sobre nós, que me fez passar pelo inferno, agora estava exposto por quem realmente era. Isso explica os carros novos todo ano, as viagens para o exterior, comentou um primo. Enquanto a empresa mal pagava os dividendos para a família, você vivia como um rei. Os empréstimos que você dizia que a gente precisava fazer. Murmurou Dona Cida, com lágrimas nos olhos. Era tudo mentira. Viviane se levantou silenciosamente e caminhou para a porta. Ricardo tentou segurar, lá pelo braço. Onde você vai? Isso é um engano, você sabe que é. Ela se soltou e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu sempre soube que você era um mentiroso, Ricardo. Só não sabia que era um ladrão também. E saiu, batendo a porta. O advogado pigarreou novamente e retomou a leitura do testamento. Por isso, revogo qualquer direito de Ricardo sobre a empresa familiar e bens relacionados. Meu filho Tiago, a quem injustamente afastei, influenciado por mentiras, será o único herdeiro dos negócios da família. Olhei para o Tiago e vi lágrimas silenciosas descendo pelo seu rosto. Não era pela herança, eu sabia. Era pelo reconhecimento tardio do pai, pela redenção depois de tantos anos sendo tratado como o vilão da história. Ricardo perdeu completamente o controle. Começou a gritar, a acusar todo mundo de conspiração. Tentou avançar contra o contador, mas dois primos o seguraram. Vocês não entendem? Ele gritava enquanto era praticamente arrastado para fora da sala. A empresa era um peso morto, eu merecia mais. Sempre fui eu quem trabalhou, quem se dedicou.
Quando a poeira baixou, Dona Cida se levantou com dificuldade, apoiando-se em sua bengala, e caminhou até nós. Pegou minhas mãos entre as suas, olhou nos meus olhos e disse: "Agora eu entendo por que você foi embora. Perdoe-me por ter te julgado mal. Perdoe-me pelos anos que perdemos." Então ela se virou para o Tiago, abraçou o filho que não via há tantos anos e chorou como uma criança. Seu pai estava certo. Ele sempre dizia que um dia a verdade viria à tona. Saímos daquele escritório de cabeça erguida. Na praça da cidade, as mesmas pessoas que antes nos evitavam agora nos observavam com outros olhos. A notícia se espalhou rapidamente. Em questão de dias, todo mundo sabia que Ricardo havia roubado a própria família por anos, enquanto nos acusava de traição. O tempo, que parecia nosso inimigo por tanto tempo, finalmente tinha se tornado nosso aliado, revelando quem realmente merecia confiança e quem vivia de aparências e mentiras. Aquela noite, sentados na varanda da casa dos Almeida, o Tiago segurou minha mão e disse: "E agora? O que a gente faz?" Era uma pergunta complicada. Tínhamos nossa vida em São Paulo, mas agora, inesperadamente, tínhamos uma empresa para administrar, uma mãe idosa para cuidar, e uma comunidade que finalmente nos via com outros olhos. "Acho que o destino nos trouxe de volta por um motivo", respondi. "Talvez seja a hora de fechar um ciclo e começar outro." A decisão que tomamos naquela noite mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Mais uma vez. Aquela noite, na varanda da casa dos Almeida, mudou o curso das nossas vidas. Depois de horas conversando, o Tiago e eu tomamos uma decisão que parecia impensável dias antes. Nós íamos ficar na cidade. Não foi fácil. A gente tinha construído uma vida em São Paulo. Tínhamos amigos, nossos pequenos negócios, mas também tínhamos responsabilidades. Agora, uma empresa familiar para salvar, uma mãe idosa precisando de apoio e talvez a chance de finalmente sermos aceitos no lugar onde nascemos. Na manhã seguinte, telefonamos para São Paulo. Pedi ao meu fornecedor de tecidos que enviasse um recado para minhas clientes. O Tiago falou com o Léo, explicando a situação e oferecendo a ele a chance de comprar a oficina em prestações. O rapaz ficou tão emocionado que chorou no telefone. Era o sonho dele se tornando realidade, assim como um dia foi o sonho do Tiago. Nas semanas seguintes, organizamos a mudança. Alguns vizinhos de São Paulo ficaram com nossas plantas, inclusive a mangueira que o Tiago tinha plantado no quintal. "Quando der os primeiros frutos, guardem um pra gente", pedi, com lágrimas nos olhos. Aquela mangueira representava tantos sonhos. Outubro de 1979 marcou o início do nosso retorno oficial. No começo, ficamos na casa da Dona Cida. Ela insistiu, dizendo que a casa era grande demais para ela sozinha. Agora, com o tempo, nossa relação foi se fortalecendo. Ela me ensinou receitas de família e eu a ensinei alguns pontos de bordado que aprendi em São Paulo. Nas tardes frias, tomávamos chá juntas na varanda, falando sobre o passado, curando feridas antigas. A primeira vez que entrei na sede dos mercados foi intimidante. Os funcionários me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Eram leais ao Ricardo, que tinha administrado o negócio por anos. Não sabiam o que esperar de nós. O Tiago assumiu a gerência, mas me consultava em todas as decisões importantes. Formávamos uma equipe, como sempre. Logo descobrimos que a situação financeira da empresa era pior do que imaginávamos. Além dos desvios do Ricardo, havia empréstimos não pagos, fornecedores insatisfeitos, impostos atrasados. Passamos noites, em claro, analisando livros contábeis, buscando soluções. Vendemos um dos imóveis para estabilizar as contas. Foi doloroso, mas necessário. Enquanto isso, a vida do Ricardo desmoronava. Sem acesso aos recursos da empresa, sem o respeito da comunidade, ele começou a beber mais. As pessoas que antes o adulavam agora atravessavam a rua para não encontrá-lo. A Viviane pediu o divórcio um mês depois da leitura do testamento, levando a filha pequena para morar com os pais em outra cidade. Não senti alegria com o sofrimento dele. Estranhamente, senti pena. Vi como uma vida construída sobre mentiras é frágil, como um castelo de areia. A maré sobe e tudo desaparece. Em janeiro de 1980, recebi uma visita inesperada no escritório do mercado. Era minha mãe. Ela entrou timidamente, parecendo mais velha e menor do que eu lembrava. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Então, sem dizer nada, ela abriu a bolsa e tirou um pequeno embrulho. "Guardei para você", disse ela, me estendendo um pacotinho. Dentro havia a aliança da minha avó, que deveria ter sido minha no dia do meu casamento. Ela sempre foi sua por direito.
Abracei minha mãe pela primeira vez em quase 10 anos. Choramos juntas, sem palavras, apenas sentindo o tempo perdido e a esperança de um recomeço. Meu pai demorou mais para ceder. O orgulho masculino é uma fortaleza difícil de romper. Mas no Natal daquele ano, ele apareceu na ceia na casa dos Almeida. Não disse muito, mas sua presença foi um primeiro passo. Era 1980 e foi o ano da virada nos negócios. O Tiago teve a ideia de modernizar as lojas, trazendo o conceito de supermercado que estava crescendo nas capitais. Ampliamos o espaço da loja principal, instalamos gôndolas, contratamos mais funcionários. Foi um investimento arriscado, mas deu certo. Em 6 meses, o faturamento dobrou. Paralelamente, reabri meu ateliê de costura. Comecei pequeno, numa sala anexa à casa da dona Cida. No início, quase não tinha clientes, o estigma ainda pesava sobre mim. Mas quando a esposa do prefeito encomendou um vestido para o baile de aniversário da cidade, as portas começaram a se abrir. Logo eu tinha mais encomendas do que podia atender sozinha. Foi nessa época que conheci a Bia, uma jovem de 16 anos que tinha um talento natural para a costura. Ela vinha de uma família humilde da periferia da cidade e sonhava em estudar moda. Ofereci a ela um emprego de meio período para que pudesse continuar na escola. Ela se tornou minha primeira aprendiz e, mais tarde, quase uma filha. Em 1982, o Tiago e eu compramos nossa própria casa na cidade. Era uma construção antiga, precisando de reformas, mas tinha um quintal enorme, perfeito para o meu sonho de ter um jardim cheio de flores e árvores frutíferas. No dia em que nos mudamos, a primeira coisa que o Tiago fez foi plantar uma muda de mangueira. Para a gente continuar nosso sonho, ele disse: a adoção que tínhamos começado a planejar em São Paulo continuava sendo nosso maior desejo. Retomamos o processo, agora em situação muito mais favorável. Tínhamos estabilidade financeira, uma casa própria, o apoio da família. Mesmo assim, a burocracia era lenta, desesperadoramente lenta. Foi numa tarde chuvosa de abril de 1983 que recebemos a ligação que mudaria nossas vidas para sempre. Um orfanato na capital tinha gêmeos recém-nascidos, um menino e uma menina. A mãe, uma adolescente, havia falecido no parto. Não havia outros parentes. Os bebês precisavam de um lar imediatamente. Viajamos naquela mesma noite, debaixo de uma tempestade, o coração batendo forte de ansiedade e esperança. Quando cheguei no orfanato e vi aqueles 2 pequenos embrulhos, tão frágeis, tão perfeitos, eu soube instantaneamente. Eram nossos filhos. O Tiago segurou o menino em seus braços grandes de mecânico, com um cuidado que eu nunca tinha visto. Seus olhos brilhavam de emoção. Finalmente ele sussurrou: nossa família está completa. Demos a eles os nomes de Mateus e Luísa. A adaptação não foi fácil. Noites sem dormir, preocupações constantes, a inexperiência de pais de primeira viagem, mas cada sorriso, cada pequena conquista compensava tudo. A Luísa deu os primeiros passos agarrada nas minhas pernas enquanto eu costurava. O Mateus adorava ficar na oficina com o Tiago, observando os carros com um fascínio infantil. A cidade que um dia nos rejeitou, agora via nossa família com outros olhos. As mesmas senhoras que antes cochichavam pelas minhas costas, agora paravam para admirar os gêmeos no carrinho. São lindos, dona Letícia, diziam. A senhora tem muita sorte. Eu sorria e pensava, não é sorte, é persistência. É acreditar que depois da tempestade sempre vem a bonança. Em 1985, expandimos novamente os negócios. Abrimos a 4ª loja da rede, dessa vez numa cidade vizinha. O Tiago passou a se dedicar mais à parte administrativa, contratando gerentes para o dia a dia. Eu dividia meu tempo entre o ateliê, que agora tinha 3 costureiras trabalhando comigo, e a criação dos gêmeos. Nossa vida parecia finalmente completa. Tínhamos sucesso profissional, uma família amorosa, o respeito da comunidade. As feridas do passado cicatrizavam, lentamente. Mesmo assim, de vez em quando, o fantasma do Ricardo aparecia para nos lembrar que algumas histórias nunca terminam completamente. Ele tinha se mudado para a capital depois do divórcio, mas voltava ocasionalmente à cidade para visitar alguns amigos que ainda mantinha. Estava sempre bêbado nessas visitas, sempre amargo. Uma vez, entrou no supermercado gritando acusações, dizendo que tínhamos roubado o que era dele por direito. O Tiago pediu gentilmente que ele se retirasse. Quando ele se recusou, 2 funcionários o escoltaram para fora. Foi triste ver o homem que um dia foi tão poderoso reduzido àquele estado.
No verão de 1986, organizamos uma grande festa no quintal de casa para o aniversário de 3 anos dos gêmeos. O quintal estava decorado com balões coloridos, tinha uma piscininha inflável, mesas cheias de doces. Convidamos toda a família, agora reunida novamente. Amigos, colegas de trabalho, até alguns antigos vizinhos de São Paulo vieram. No meio da festa, eu notei um vulto no portão. Era o Ricardo. Estava sóbrio, bem vestido, segurando um pequeno pacote em cada mão. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento pensei que ele ia fazer uma cena. Em vez disso, ele apenas deixou os pacotes no chão e se afastou lentamente. O Tiago recolheu os pacotes. Eram 2 ursinhos de pelúcia, um azul e um rosa. Não havia cartão, apenas uma etiqueta de uma loja cara da capital. "O que a gente faz?" o Tiago perguntou. Olhei para meus filhos, correndo felizes pelo jardim, depois para os brinquedos nas mãos do Tiago. "A gente dá para eles", respondi. Sem mágoa, sem rancor, as crianças não têm culpa do passado. Aquele pequeno gesto do Ricardo foi o início de uma estranha reconciliação. Não nos tornamos amigos, jamais poderíamos ser. Mas o ódio ativo se transformou numa distância respeitosa. Soubemos que ele estava se tratando do alcoolismo, que tinha um pequeno negócio na capital. Estava tentando reconstruir sua vida, assim como nós reconstruímos a nossa. Os anos seguintes foram de crescimento contínuo. Os gêmeos entraram na escola, se destacando cada um à sua maneira. Luísa nas artes, Mateus nas ciências. Meu ateliê se transformou numa pequena confecção, produzindo roupas para lojas da região. A rede de supermercados se expandiu para 6 unidades. Em 1989, recebi um convite inesperado: dar aulas de corte e costura no centro comunitário da cidade. Hesitei no início. Nunca me vi como professora, mas o Tiago me incentivou. "Você tem tanto a ensinar, Lê. Não só sobre costura, mas sobre recomeçar, sobre persistir." Aceitei o desafio. Minhas primeiras alunas eram mulheres como eu tinha sido um dia, donas de casa, buscando uma forma de independência financeira. Ensinei-lhes o que sabia sobre tecidos, sobre cortes, sobre como transformar retalhos em peças úteis. Mas, sem perceber, ensinei muito mais. Coragem, determinação, a capacidade de reinventar a própria história. A Bia, minha primeira aprendiz, voltou para trabalhar comigo depois de se formar em design de moda na capital. Juntas, criamos uma linha de vestidos de noiva que se tornou famosa na região. Era gratificante ver a jovem tímida que conheci transformada numa mulher confiante, talentosa. No Natal de 1990, recebemos uma notícia triste. Ricardo havia sofrido um grave acidente de carro. Estava internado num hospital da capital, em estado crítico. O Tiago não hesitou. Dirigiu 3 horas até lá para ver o irmão. Voltou abatido. "Ele está muito mal, Lê. Os médicos não dão muita esperança." Durante semanas, nos revezamos em visitas ao hospital. Dona Cida, já idosa, ficou hospedada conosco para estar mais perto do filho. Foi um período de reflexão profunda para mim. Ali, vendo aquele homem que tanto me feriu lutando pela vida, entendi completamente o significado de perdão. Não era esquecer o passado, mas sim não permitir que ele continuasse envenenando o presente. Ricardo sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. Precisava de uma bengala para andar, tinha dificuldades na fala. Quando recebeu alta, para a surpresa de todos, o Tiago ofereceu a ele uma casa que tínhamos como investimento. "É sua, pelo tempo que precisar", disse. O Ricardo chorou ao aceitar. A primeira vez que o vi demonstrar vulnerabilidade genuína. Foi nessa casa que o Ricardo passou seus últimos anos. Aos poucos, ele se reintegrou à comunidade. Dava aulas particulares de matemática, sua matéria favorita na juventude. Aproximou-se timidamente dos sobrinhos, que o chamavam de Tio Rick. A Viviane permitiu que a filha, agora adolescente, o visitasse ocasionalmente. Nossa história, que começou com tanta dor, com tanta amargura, se transformou em algo que eu nunca imaginei possível. Uma reconciliação, não perfeita, não sem cicatrizes, mas genuína em sua imperfeição. Em 1992, celebramos 22 anos juntos, o Tiago e eu. Fizemos uma pequena renovação de votos, só para a família e amigos próximos. No altar improvisado no nosso jardim, sob a mangueira que agora dava frutos abundantes, olhei para o homem que eu escolhi amar contra todas as probabilidades. Seus cabelos começavam a mostrar fios grisalhos, assim como os meus. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, seguraram as minhas com a mesma ternura de sempre. "Valeu a pena?" ele perguntou.
enquanto dançávamos nossa música. Olhei ao redor. Para nossos filhos já crescidos, para a dona Cida sorrindo orgulhosa, para a Bia ajeitando o meu vestido que ela mesma desenhou, para os amigos que nos apoiaram, e sim, até para o Ricardo, sentado quieto num canto, observando com um sorriso melancólico. Cada segundo respondi: eu faria tudo de novo. A vida raramente segue o caminho que a gente planeja. Às vezes, nos leva por desvios dolorosos, por estradas cheias de espinhos. Mas se a gente tiver coragem para seguir em frente, para enfrentar as tempestades de cabeça erguida, a gente descobre que o destino, talvez, tivesse planos melhores do que podíamos imaginar. E é isso, meus queridos, que aprendi nessa jornada chamada vida. O amor verdadeiro não é só sobre momentos felizes. É sobre escolher alguém para caminhar ao seu lado nos momentos difíceis. É sobre construir e reconstruir, quantas vezes for preciso. É sobre perdoar os outros e a si mesmo. É sobre acreditar que depois da noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Os anos 90 trouxeram muitas transformações. Os gêmeos, Mateus e Luísa, cresciam rápido demais para o meu coração de mãe. Em 1993, quando completaram 10 anos, organizamos uma festa no clube da cidade. Lembro do meu espanto ao ver tanta gente reunida para celebrar com a gente. Família, amigos. O salão estava cheio de gente que, anos antes, atravessava a rua para não me cumprimentar. O tempo realmente é o melhor remédio. Nesse mesmo ano, minha pequena confecção deu um salto importante. A Bia, minha querida aprendiz, voltou de um curso na capital com uma ideia ousada: criar uma linha de roupas inspirada na cultura regional, com rendas e bordados, mas com cortes modernos. Confesso que hesitei, sempre fui mais tradicional. Mas decidi confiar no talento daquela jovem. Foi a decisão mais acertada. Nossa coleção, Raízes e Asas, chamou a atenção de uma revista de moda. De repente, tínhamos encomendas de boutiques de várias cidades. O Tiago, sempre meu maior apoiador, sugeriu transformar o antigo galpão do empório original dos Almeida em nossa sede. Quando inauguramos, em março de 1994, senti que um ciclo se completava. O lugar que testemunhou um dos momentos mais dolorosos da minha vida agora abrigava minha maior conquista profissional. O Ricardo compareceu à inauguração, apoiado em sua bengala. "Você conseguiu, Letícia", ele disse. "Transformou dor em beleza. Sempre admirei isso em você, mesmo quando fingia o contrário. Foi a conversa mais honesta que tivemos em décadas. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas havia agora um respeito mútuo. Em 1995, nossa rede de supermercados completou 6 unidades. O Tiago se tornou uma referência empresarial na região. Nesse mesmo ano, Mateus e Luísa, aos 12 anos, me deram um susto. Desapareceram por horas. Quando finalmente apareceram, estavam acompanhados do Ricardo. Tinham ido visitá-lo sem avisar. Em vez de ficar brava, senti uma paz estranha. Meus filhos, em sua inocência, estavam fechando feridas que os adultos não conseguiam fechar completamente. A partir daquele dia, o Ricardo passou a frequentar mais nossa casa. Aos domingos, jogava xadrez com o Mateus, ajudava a Luísa com as lições. Os laços de sangue, por mais esgarçados que estivessem, ainda existiam. 1996 trouxe uma perda dolorosa. Dona Cida faleceu em seu sono, tranquilamente, aos 85 anos. Nos últimos anos, ela se tornara minha confidente, minha amiga. No funeral, fiquei ao lado do Tiago e do Ricardo, os 3 unidos pelo luto. Foi a primeira vez que vi os irmãos se abraçarem de verdade em décadas. Em 1998, uma tragédia. Ricardo sofreu um derrame severo. Quando recebeu alta, estava parcialmente paralisado, dependente de cuidados constantes. Sem pensar 2 vezes, oferecemos ajuda. Contratamos uma enfermeira, adaptamos a casa dele, nos revezamos em visitas. Alguns conhecidos não entendiam. "Depois de tudo que ele fez, vocês ainda ajudam?" Eu respondia: "Não fazemos por ele. Fazemos por nós, pela paz da nossa consciência." Ele viveu mais 3 anos nessas condições. Foram anos de conversas importantes, de perdões mútuos. Numa tarde, ele segurou minha mão e sussurrou com dificuldade: "Obrigado, por não me deixar sozinho no fim." Quando ele faleceu, em setembro de 2001, estávamos lá. Carlos, eu, os gêmeos com 18 anos e a filha dele, Júlia. Uma família improvisada, remendada, mas unida. A virada do milênio trouxe nossos filhos seguindo seus caminhos. Mateus foi estudar a administração e a Luísa nos surpreendeu escolhendo medicina. Aos 50 anos, finalmente pude desacelerar um pouco.
Em 2002, recebi o título de cidadã honorária da Câmara Municipal. A mesma cidade que um dia me rejeitou, agora me celebrava. A ironia. No meu discurso, falei sobre recomeços, sobre como a vida nos leva por caminhos que não planejamos, mas que no final se revelam onde deveríamos estar. Os anos seguintes foram de colheita, nossos negócios prosperaram. A Luísa se formou em 2008 e nos deu nosso primeiro neto, o Arthur, em 2010. No dia em que o segurei nos braços, senti que a vida tinha completado um ciclo perfeito. Da dor de perder meus bebês, à alegria de ver minha filha com seu próprio filho, as feridas finalmente cicatrizaram. Em 2012, o Tiago sofreu um pequeno infarto, um susto. Decidimos reduzir ainda mais o ritmo. Passamos a gestão dos negócios para o Mateus e a Bia. Transformamos a antiga casa do Ricardo, que estava vazia, em um centro cultural, o Espaço Renascer. Nossa forma de retribuir. Em 2015, celebramos 45 anos juntos. De novo, uma cerimônia simples no nosso jardim, debaixo daquela mangueira majestosa. O Tiago, com seus cabelos completamente brancos, mas com o mesmo olhar gentil, segurou minhas mãos. Você foi a melhor decisão da minha vida, ele disse. Cada dia ao seu lado foi um presente. Olhando para trás, sinto uma mistura de gratidão e espanto. Quem diria que aquela jovem desesperada fugindo numa madrugada de 1970 construiria uma vida tão plena? Quem imaginaria que a dor da traição, do abandono, se transformaria em força para recomeçar? A vida raramente é um conto de fadas. Ela é complexa, desafiadora. Mas também tem momentos de beleza indescritível, de amor profundo, de alegrias que compensam todas as lágrimas. Hoje, aos 74 anos, sentada aqui na varanda, vejo o Tiago cuidando das plantas. Ouço as risadas dos netos brincando no quintal. E penso, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada obstáculo, tudo valeu a pena. Se há uma lição que eu gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de escolher a felicidade, mesmo quando o caminho parece impossível. Não deixem que o julgamento dos outros defina o seu valor. E, acima de tudo, acreditem no poder do tempo para curar, para revelar verdades e para fazer justiça à sua maneira. Minha história não é extraordinária. É a história de uma mulher comum que se recusou a aceitar que sua vida estava definida por suas perdas. É a história de alguém que escolheu amar mesmo quando o amor parecia impossível, que escolheu perdoar, que escolheu criar beleza a partir da dor. E se eu, uma simples costureira do interior, pude fazer isso, você também pode. Não importa qual seja o seu escritório nos fundos, aquele lugar escuro onde sua dor começou, você pode transformá-lo em algo belo, algo significativo. Obrigada por me ouvirem, por chorarem e sorrirem comigo. Se minha história tocou seu coração, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que sim, é possível recomeçar, é possível curar, é possível transformar a maior dor na maior força. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esta vovó aqui manda um beijo enorme, cheio de amor e gratidão.